Olá, aqui é o Osmar Trindade, presidente do Instituto Matrix de Alta Performance e do Núcleo Brasileiro de Coaching. Deixa eu te fazer uma pergunta, você anda meio esquecido? Tem uma história bem interessante de um rapaz que chegou no balcão de uma farmácia e perguntou: vocês têm remédio para memória? E aí o atendente perguntou: remédio para quê? E ele: para que o quê? Pois é, as pessoas estão cada vez mais esquecidas. Você sofre desse mal de esquecimento? Experimentos com ratos estressados demonstraram que eles perderam 2 vezes mais células cerebrais no hipocampo, na área da memória, do que os ratos não estressados. E isso acontece porque o cortisol, que é o hormônio liberado pelo estresse, mata os nossos neurônios. A constante superestimulação do cérebro pelos hormônios do estresse, especialmente pelo cortisol, tem efeitos notórios, nefastos, incluindo a degradação da memória. Segundo um dos mais conhecidos especialistas americanos em neurociência, o Dr. Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford, na Califórnia, a secreção do cortisol em longo prazo é tão tóxica que mata milhões de neurônios de uma parte do cérebro chamada hipocampo, responsável pela memória e pelo aprendizado. Grande parte da perda de memória que as pessoas normalmente relacionam ao envelhecimento talvez seja causada, na verdade, pelo banho tóxicos dos hormônios do estresse no cérebro, segundo Sapolsky. E isso pode causar senilidade precoce e demência. O estresse faz as pessoas envelhecerem precocemente. Existem 2 metades no sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático. Vamos conhecer um pouco mais sobre como cada um funciona e como ele trabalha ao nosso favor diante do estresse. O sistema nervoso simpático, ele ativa quando a vida fica excitante, por exemplo, quando você encontra o amor da sua vida, que você está com saudade, o sistema simpático ele é ativado. Ou quando seu chefe se aproxima de você, ele também se ativa com um alarme. Ele é como um SOS, é um alerta vermelho que acelera as coisas, excita e mobiliza para a ação. Já o sistema nervoso parasimpático, ele desempenha um papel oposto. Ele promove o crescimento, o armazenamento de energia e a reprodução. Se você ingerir uma deliciosa pizza e ficar jogado no sofá, prazerosamente sonolento, seu sistema nervoso parasimpático estará a todo vapor, em total controle. Ele desacelera e acalma as coisas, reparando e restaurando o corpo, sendo responsável pelas tarefas domésticas regulares, como, por exemplo, o movimento do intestino para fazer a digestão. E os 2 sistemas trabalham em oposição, ou seja, o simpático acelera o coração e a respiração, o parasimpático estimula a produção de saliva para melhorar a digestão, enquanto o sistema nervoso simpático inibe o processo digestivo. Na maior parte do tempo, nosso corpo está ocupado com a manutenção e a renovação de si mesmo por meio do sistema nervoso parasimpático. É o caseiro que faz a faxina da casa. Mas quando estamos sob ameaça, numa situação quando necessitamos de uma vigorosa explosão de energia para sobreviver, o corpo só tem ouvidos para o sistema nervoso simpático, que nos impulsiona para a ação, para a resposta de lutar ou fugir. Durante uma emergência, toda a energia normalmente utilizada pelos sistemas digestivo e reprodutivo é direcionada para os músculos visando uma ação rápida. Por isso que sob estresse crônico, nosso sistema digestivo não trabalha tão bem e sofremos gastrite, úlceras, diarreia ou constipação. Sob estresse crônico, as mulheres produzem menos estrogênio e desenvolvem ciclos menstruais irregulares, além de problemas relacionados à menopausa. E pessoas estressadas perdem o interesse pelo sexo e os homens sofrem com impotência. E existe um círculo vicioso do estresse, que se resume em 3 estágios. O primeiro estágio é o psicossomático. Perdemos o apetite, a memória,
nos sentimos ansiosos, fatigados e sofremos de insônia. Alguma coisa está errada, mas não sabemos exatamente o que. O segundo estágio ele é físico. A resposta ao estresse causa distúrbios em algum órgão enfraquecido e problemas físicos reais surgem, como palpitação, acidez e dificuldade de respirar. Já no terceiro estágio, vêm os problemas crônicos. Esses distúrbios resultam em problemas como doenças cardíacas, úlcera e asma, que por sua vez causam mais estresse, instalando então um ciclo vicioso. A percepção que se tem do estresse é mais importante do que o estresse em si. Existem 3 aspectos que causam o estresse, que é o acontecimento estressante, sua avaliação interna do estresse e uma resposta fisiológica. 2 pessoas podem passar pela mesma situação estressante, uma entra em crise e adoece, e a outra, além de superar a situação estressante mais rapidamente, além de não adoecer, fica ainda mais forte. E existem várias pesquisas importantes que classificam as pessoas em 2 tipos de personalidade, que são personalidades do tipo A e personalidade do tipo B. O conceito de personalidade tipo A foi desenvolvido por 2 cardiologistas, o Dr. Roseman e o Dr. Friedman, que afirmaram que o tipo A tinha um risco muito mais elevado de ataque do coração e outras doenças do que aqueles mais calmos e tranquilos, que são as pessoas de personalidade do tipo B. O tipo A era definido por 3 características. Primeiro, sempre com pressa, fazendo várias coisas e ao mesmo tempo. Segundo, altamente competitivos. Terceiro, extremamente hostis. Porém, recentemente, o Dr. Redford Williams, em um estudo de ponta na Duke University, verificou que fazer as coisas rapidamente, realizar várias atividades ao mesmo tempo e ser competitivo nada tinha a ver com adoecer, com sofrer de estresse crônico. Pelo contrário, muitas pessoas com essas características eram mais bem-sucedidas e também se sentiam mais plenas do que as outras. Mas o grande fator-chave na deflagração da resposta ao estresse que causa a doença, segundo o Dr. Williams, não é estar sobrecarregado ou pressionado. O grande problema é a hostilidade, tornar-se irritado e negativo com as pessoas e com o mundo à sua volta. Pois é, a raiva mata, aquela variedade comum de apurrinhações do dia a dia, elevadores que não chegam imediatamente, vagarosas filas de espera nos supermercados ou nos bancos, carros que travam no engarrafamento, no trânsito e crianças bagunceiras. Essas apurrinhações que causam raiva é que pode matar as pessoas. Porque o grande problema, elas estão reagindo a essas situações com irritações, culpando as pessoas ou algo e ficando totalmente zangados, além de agir agressivamente. Essa hostilidade diária habitual é como tomar uma dose diária de veneno de ação lenta. E o nome desse veneno, sabe qual é? Cortisol. Mais cedo ou mais tarde, esse veneno vai destruir a vida das pessoas, como está destruindo. Pessoas hostis, de acordo com o Dr. Williams, produzem até 40 vezes mais cortisol e 4 vezes mais adrenalina do que aquelas pessoas de personalidade tipo B. E tais pessoas são 5 vezes mais propensas a sofrer ataques cardíacos e outras doenças do que as pessoas do tipo P. O Brasil é o 4º maior consumidor de remédios no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da França e da Alemanha. Os brasileiros gastam mais de 10 bilhões de reais por ano em remédios. Jamais se consumiu tanto remédio anti-inflamatórios, antidepressivos, calmantes e tranquilizantes como nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa, uma pessoa normal com hábitos saudáveis pode vir a precisar de 3 caixas de remédios por ano, e os brasileiros estão consumindo de 8 a 11,
e a grande maioria adquirida sem prescrição médica. Existe uma grande indústria que não tem nenhum pingo de interesse que você tenha uma maior inteligência emocional. E o pior, esse dilúvio de medicamentos frequente produz um efeito oposto. Drogas antidepressivas aumentam a quantidade de noradrenalina nos nervos e intensificam a excitação do sistema nervoso simpático. Elas causam efeitos colaterais que aumentam a resposta ao estresse. Tomar analgésicos em excessos com uma frequência superior a 2 vezes por semana pode afetar o equilíbrio químico do cérebro e desenvolver, segundo alguns neurocientistas, um tipo de dor crônica que pode se manifestar até mais de 15 vezes por mês. Imagine só, uma dor de cabeça provocada por remédio. Você toma um remédio para curar uma dor de cabeça, mas você tem a dor de cabeça exatamente pelo remédio que você tomou ou está tomando. Como diz o professor Daniel Sigulen, da Escola Paulista de Medicina, a natureza resolve sozinha 90% dos problemas de saúde do ser humano e, em geral, os remédios atrapalham todo esse processo. Porém, em vez de confiar na natureza, as pessoas tentam relaxar com cigarros, álcool, drogas ou comida em excesso. E todos esses hábitos nos colocam num ciclo vicioso do estresse, causando ainda mais estresse. E como está o seu estresse? Eu vou disponibilizar para você um teste para você avaliar como está o seu estresse. E a partir daí você começar um processo de desenvolvimento para ter um maior controle das suas emoções e minimizar o seu estresse. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com as pessoas e inscreva-se no meu canal. É isso, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!